Pega a visão do canal do Guerreiro. Nesse devocional eu queria compartilhar com vocês o poder da unidade. A unidade, ela existe, uma atenção especial até de Deus. Em Gênesis 11, no versículo 1 ao 9, a população estava andando e encontraram um lugar no Oriente e ali se ajuntaram. E nesse ajuntamento eles começaram a preparar pedras queimadas e a edificar uma cidade. E na edificação dessa cidade, eles resolveram edificar uma torre para que tocasse aos céus. E Deus, observando a atitude deles, né? Aquela unidade estava se fortalecendo de uma maneira diferenciada, que chamou a atenção de Deus. A unidade, ela é tremenda, irmão. Ela chama a atenção de Deus, até mesmo para aquilo que possa fugir daquilo que Deus tem a realizar no meio da humanidade. Então nós vemos que ali, o que Deus observou? Falou, olha, é muito interessante que ele usa, na Bíblia Sagrada está até uma confirmação da Trindade, né? Porque ele fala, desçamos e confundamos, né? Então você vê que ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo observando aquilo, a Trindade se manifestando também em Gênesis 11. E ali eles descem e fazem com que a humanidade, grupos específicos começam a falar determinadas línguas. E nesse acontecimento, tudo é propósito de Deus. Tudo há a mão de Deus em tudo. Ele não perde o controle de nada. E nessa manifestação, onde há o espalhamento, eles não conseguiam mais se entender na construção que eles estavam fazendo e começam a se espalhar. E começam a habitar lugares diferentes, com grupos diferentes, com línguas diferentes. E aquele local ali é chamado a Torre de Babel. O que eu quero trazer para você nesse devocional? A força da unidade, ela é tremenda, tanto para o bem quanto para o mal. Nós vemos que a primeira rebelião aconteceu, foi no céu a primeira rebelião. E a terceira parte, olha só, houve uma unidade que a terceira parte se reuniu, né? Lúcifer conseguiu entrar na mente de outros anjos e conseguiu levar uma terceira parte para uma rebelião contra Deus. Então Deus já estava acostumado a saber que essas unidades são terríveis. Mas para nosso êxito nessa terra, nós temos, como com os princípios cristãos, nós precisamos ter unidades. Poderão andar dois juntos se não concordarem? Fica muito difícil, né? É necessário que nós encontremos a unidade. Você precisa se encaixar dentro dos propósitos de Deus, numa linhagem que falemos a mesma língua em prol e benefício da obra de Deus. Então é muito importante que nós consigamos uma família ter uma unidade de um propósito que seja favorável a todos, uma empresa que tenha o propósito de avançar e tenha unidade, a mesma visão. Você sabe, irmãos, eu falo para vocês, é muito complicado quando você está num local que a empresa tem uma visão, né? A liderança tem uma visão que vai avançar, mas ela não consegue passar para os seus liderados, de forma que aquela visão vai fortalecer o grupo e vai prosperar diante dos propósitos que ela tem. Assim é na família, assim é na igreja. Uma igreja dividida é terrível, onde partículas da igreja com pensamentos diferentes. Nossa, o trabalho de um dirigente se torna insuportável, porque cada um querendo puxar para um lado é terrível, é muito cansativo. Digo pelas experiências na direção de algumas igrejas. Então é muito importante a unidade. Você que tenha foco, sabe? Se você não se encaixa em alguma coisa, não seja pedra de tropeço, você sabe? Diante daquilo que Deus tem a realizar em determinados locais. Então peço a você que tenha muita atenção com a concordância, a unidade. E detalhe, eu quero te falar uma coisa muito interessante. Líderes maldosos, eles sabem do poder da unidade. Por isso que nós vemos hoje, na nossa nação, essa divisão esquerda, direita, nessa briga. Quem ganha são os líderes, porque um povo dividido, ele é enfraquecido. Não que as ideias sejam
de forma de compatibilidade, mas nós temos que estar, por exemplo, nós temos que estar unidos para um país melhor. Nós temos que estar, se você está dentro de uma igreja, você tem que estar unido para uma igreja melhor. Se você está dentro de uma empresa, você tem que estar unido para que a empresa cresça. Dentro da tua família, cada um puxando para um lado, tem que estar unido para que o foco seja fortalecido e todo mundo venha colher esses frutos. Para finalizar, a palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios 1:10, o apóstolo Paulo fala que sejamos a mesma língua, a mesma concordância, que nós possamos ter o mesmo propósito, para que nós possamos avançar de forma que agrade o coração de Deus, que não vá de encontro aos princípios daquilo que Deus tem a realizar na sua vida, em você e através de você. Todos nós somos uma peça importante, todos nós, na menor função, na maior função, é uma engrenagem que tem que girar de acordo com a meta, de acordo com o propósito, de acordo com o foco para o bem-estar de todos, para que todos venham, para que não aconteça o que aconteceu na Torre de Babel, aquela divisão negativa que estava contra os propósitos de Deus. Houve a intervenção na mão de Deus. Tenha concordância, ande com pessoas que têm a mesma visão de Deus que você. Um reino dividido não prospera. Jesus falou, né? Porque ele foi chamado de Beelzebul, horrível esse nome que colocaram para ele. E ele mesmo falou: eu vou dividir o meu próprio reino. O reino dividido não prospera, né? Porque ele estava sendo acusado de expulsar demônios por ser um endemoniado. Olha que absurdo, meu Deus. E ele falou: como que um reino dividido não prospera? Isso é loucura da parte de vocês. Então, tenha unidade, se fortaleça, né? O cordão de 3 dobras, sendo a terceira dobra Jesus, ela é muito fortalecida. Pega a visão do canal do Guerreiro. Estou aqui, está começando a garoar um pouquinho aqui. E tenha um dia abençoado.